Bom dia, hoje é 28 de março de 2024. Estamos aqui na quinta-feira anterior ao feriado da Semana Santa, fazendo o nosso Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui, como sempre, ao meu lado, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Bom dia, Marcos. Bom dia, Caval, tudo bom? Tudo tranquilo. Vamos lá. Essa semana o foco é mais o Brasil, né? A começar pela divulgação da ata da reunião do Copom da semana passada, e acho que vários pontos, né, que a ata levantou com relação à preocupação, né, frente ao que o Banco Central chamou o aumento da incerteza com relação aos rumos da política monetária, remetem a dados, né, que saíram ao longo da semana, né? Então é muito interessante a gente olhar a ponderação, né, feita pelo Banco Central na ata, que trouxe, vamos dizer, bastante novidade no sentido do detalhamento do comunicado, né, da semana passada, sempre mais sucinto, e ter na mesma semana a oportunidade da gente checar, né, as últimas divulgações com relação a esses dados, né? Que pontos da ata que nos chamaram a atenção aqui na Oriz, né? Então vamos citar 4 parágrafos aí que, dado que inclusive alguém fez na imprensa um levantamento dizendo que foi uma das atas mais longas, né, em termos de parágrafos, foram 29 parágrafos. Obviamente vamos falar aqui só sobre aqueles que são os mais interessantes. Então, vamos começar pelo parágrafo 11, né? No parágrafo 11, o foco é o mercado de trabalho. E aí, o que deu para depreender é que havia alguma dúvida, né, com relação à força do mercado de trabalho, se isso refletia eventualmente fatores mais transitórios, né? E o parágrafo acaba concluindo na direção do entendimento de que, de fato, né, essa força do mercado de trabalho está ligada ao fechamento do hiato do produto, né? Portanto, já dentro de uma visão, né, de que isso está aumentando a incerteza com relação à parcela da inflação mais dependente do mercado de trabalho, por conta de você estar tendo menos, né, ociosidade, né? No parágrafo 14, a gente pode dizer que ele faz o elo de ligação entre essa preocupação expressa, né, com relação ao mercado de trabalho e a inflação de serviços subjacentes, né? Ela fala especialmente nos itens intensivos em trabalho, né? E o que lança dúvidas com relação à desinflação prospectiva, né? Portanto, uma questão, nos termos do parágrafo, essa pressão dos serviços subjacentes ligados, né, ao mercado de trabalho e à demanda agregada da economia, né? Bom, aí avançando já para a parte da ata em que você analisa, o Copom analisa a decisão da política monetária em si, né? Eles chamam a atenção, e esse é um ponto, né, que tem suscitado muito debate entre os economistas, né, após a divulgação da ata, que a desinflação mais lenta que vem ocorrendo, né, não muda o cenário base do Banco Central, né, com relação à inflação, mas eleva a incerteza. É fonte de incerteza. Então, vamos dizer assim, dentro de um plano, né, estabelecido, um plano de voo estabelecido, né, os riscos, né, e a incerteza com relação ao sucesso desse plano, a sua implementação, aumentou. Tá? E, por fim, no parágrafo 23, a ponderação é que um ritmo mais lento, né, de normalização da política monetária, portanto, né, redução da Selic, pode ser mais apropriado, né, qualquer que seja a taxa terminal. A ideia é de você, eventualmente, né, ir, né, com passos mais lentos e mesmo que você mantenha ali o seu alvo, né, em termos da taxa Selic terminal, né?
Então, Marcos, vamos lá, né? No caso do parágrafo 11, né, mercado de trabalho. Né? No caso do parágrafo 14, serviços subjacentes. Né? Durante a semana, a gente teve, em primeiro lugar, a divulgação do IPCA 15, né? Isso, IPCA 15 do mês de março. E isso está diretamente ligado aí à questão do ritmo da desinflação de serviços, que ele chamou a atenção. Então, vamos ponto a ponto. Então, o que o IPCA trouxe de novidade frente a essa preocupação aí do Copom? Então, é interessante até pensar que a divulgação do IPCA 15 de março, né, saiu poucos minutos da divulgação do próprio documento que você acabou de repassar aí. E, de fato, acho que a gente tem elementos ali nessa divulgação do IPCA 15, né? Elementos, né, que vão na direção da preocupação que o Banco Central tem externado. Né? O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, o número cheio, né, o número que sai ali na divulgação do momento, veio um pouquinho mais pressionado do que o mercado tinha. Veio 0,36, o mercado tinha 0,30. Né? Mas como a gente já tem destacado aqui, muitas vezes não é o headline, não é o número cheio que interessa, são os detalhes. A média dos núcleos, que é uma das principais métricas aí da divulgação, veio mais ou menos dentro do que o mercado esperava, 0,23% de variação mês contra mês. Contudo, né, a hora que a gente olha no detalhe dos serviços, que tem muito a ver com o que você acabou de falar, eles vieram um pouquinho mais pressionados, né, em relação àquilo que aqueles economistas que tentam fazer a expectativa do número na vírgula, ali veio um pouquinho mais pressionado. Né? Ou seja, de fato, continuamos a ver aí a mesma dinâmica que a gente começou a ver ali no final de 2023 e está acontecendo nesse começo de ano. Né? No caso, no serviços subjacentes. Exatamente. Né? Só para colocar um pouco de número aqui no meio das palavras, os serviços subjacentes nos últimos 3 meses, né, se a gente analisa, né, o ritmo de variação, já está acima de 7%. São 2 meses seguidos que essa métrica está rodando acima de 7%. Provavelmente vai desacelerar nos próximos meses. Teve ali uma forte influência de alguns serviços bancários que pegaram bastante e tal, mas no final das contas você tem alguma coisa aí que vai devolver nos próximos meses. Mas mesmo assim, 7% sob qualquer ótica, né, é muito alto, é mais do que o dobro da meta. Então é algo que enseja aí, obviamente, cautela, inclusive diante dessa preocupação que o Banco Central colocou. Pelo lado benigno, a gente continua vendo ali a parte de bens relativamente tranquilo, né? Assim, já não cai como caía anteriormente, mas continua caindo. E os alimentos, né, que é uma boa parte aí da inflação e faz parte da cesta de consumo da maior parte das famílias brasileiras de maneira bastante relevante, está desacelerando, mas não tão rápido como se imaginava. Né? Acho que tem todos esses componentes. Então, no final das contas, quando a gente olha a inflação, não é um número ruim, não é um número horrível, mas, né, não está se movendo tão rapidamente na direção da meta. Acho que esse é o principal recado que tem para o Banco Central. E na ata, inclusive, eles fazem uma ponderação de que o primeiro movimento, né, de redução da inflação, inclusive da própria inflação de serviços subjacentes, ela teve o benefício, né, da queda do índice cheio, né, que no ano passado acabou sendo beneficiado por exemplo, inclusive a inflação de alimentos baixa, né, e a desinflação de bens industriais, enfim. E que isso teve vamos dizer, uma contaminação, vamos dizer assim, benigna, né, uma influência benigna sobre essa inflação de serviços, né, que vinha surpreendendo até pelo bom comportamento ao longo do segundo semestre do ano passado. Mas que agora muitos usam aquela expressão, né, o próprio presidente Roberto Campos Neto, a última milha, né, da desinflação dos serviços subjacentes ligados ao mercado de trabalho, essa está se mostrando um pouco mais desafiadora. Né? Sem dúvida. E aí, de novo, voltamos, né, ao ponto que o Copom tratou no parágrafo 11, mercado de trabalho, né? E o comportamento, né, que ele tem tido, inclusive em relação à massa salarial, que foi a preocupação externada, né, nesse parágrafo da ata. Né?
E aí tivemos a divulgação tanto do CAGED essa semana, como hoje, inclusive, Taxa de hoje, desemprego. quinta-feira, os dados da PNAD, né, que trazem também a taxa de desemprego. Eu acho que, até puxando um pouco mais sobre a ata, né, antes de falar dos números, na verdade o Copom, né, tem aí nas últimas reuniões colocado esse questionamento, né, até que ponto, né, esse aperto do mercado de trabalho que a gente tem visto é genuíno, está acontecendo, não é algo sazonal, né, está impactando a formação de preços da economia. É uma pergunta um pouco sem resposta, né? Porque inclusive se aventa a possibilidade de reformas estruturais estarem pesando, né, no sentido positivo para o mercado de trabalho. Mas o fato concretamente, é que nos últimos 2 dias, né, hoje e ontem, tivemos mais informações sobre a dinâmica do mercado de trabalho e ambas as divulgações foram robustas, bastante robustas para dizer o mínimo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o CAGED, que são aqueles empregos com carteira assinada, 182 mil carteiras assinadas no mês de fevereiro, bastante forte. Só para você ter uma ideia, né? No Brasil você precisa de alguma coisa perto de 70 mil, pouco mais, pouco menos, para você manter a taxa de desemprego relativamente estável. Quando a gente olha para a PNAD, que saiu hoje, né, que tem até um conjunto maior de informações, né, a taxa de desemprego na nossa dessazonalização, né, mostrou que o indicador chegou no menor patamar em 9 anos. Né, então chegou em 7,56 ali na minha conta. Mas não foi só isso. A taxa de participação subiu, ou seja, né, a oferta de mão de obra, né, pessoas entrando no mercado de trabalho tem subido, é uma coisa que a gente tem visto nos últimos meses, e mesmo com a entrada de novos participantes no mercado de trabalho, a taxa está caindo. Né? Então, a ocupação está crescendo exatamente. mais rapidamente. A ocupação no mês de fevereiro especificamente variou quase 400 mil pessoas, né? Que fica tanto o emprego formal quanto o informal, entra todo mundo nessa métrica. Né? Então, invariavelmente, a conclusão aqui é de que o mercado de trabalho está robusto. E quando a gente olha para a massa de salários, como você mesmo disse, né? O que a gente tem observado mais recentemente é que os salários não têm subido, o salário real, né, não tem subido somente pelo fator da desaceleração da inflação. Mas o que a gente observa também é a massa de salário subindo porque a ocupação voltou a acelerar. Né? Se a gente olhasse até meados do segundo semestre do ano passado, a variação da ocupação estava bem mais amena, bem mais, não estava contribuindo, né, para o aumento da massa real de salários, e agora passou a contribuir positivamente. Então a gente tem ocupação subindo e salário real subindo. Né? E aí, só por fim, né, Caval, acho que só contextualizar um outro ponto que eu achei muito interessante na ata, em que é dito ali que as primeiras análises indicam que os salários têm subido sem ganhos de produtividade em paralelo, exceto no setor agrícola, né, que assim, a produtividade parece estar subindo, né? E aí que acho que mora o perigo, né? Se você tem salário real subindo e a produtividade não sobe, né, normalmente acaba em algum momento isso sendo repassado para os preços. E acho que, sem dúvida nenhuma, esse conjunto de dados que a gente viu hoje, essa semana, seja o IPCA, seja o CAGED ou seja a PNAD, vão demandar uma maior atenção por parte do Banco Central. Pois é, então com a divulgação do comunicado, né, na semana passada, nós, né, tínhamos aqui na URIS, né, imaginado que a maior probabilidade da decisão da política monetária com relação a junho, né, dado que o Copom sinalizou que em maio fará o corte de mesma magnitude, nós julgávamos que, por conta dos dados, né, que vínhamos tendo até aqui, a probabilidade do 25 em junho era maior. Né? À luz do que nós vimos na ata essa semana e nesses indicadores que, Marcos, você comentou, acho que reforça um pouco a ideia da cautela, né, frente a essa incerteza, né, tal como definido pelo Copom, e acho que essa aposta do 25, ela vamos dizer assim, ela é reforçada, né, mas até um pouco além disso, né, a gente teria
até que imaginar a possibilidade de que o movimento, né, do juro terminal até o juro terminal ele também, né, seja para um nível maior do que os 9% que nós estamos já há muitos meses, né, defendendo como taxa final. Talvez o viés seja para alguma coisa mais próxima de 9,5%. Você usou uma frase aí que me faz pensar bastante, né? A questão do plano de voo, né? Será que o Banco Central tem um plano de voo? Porque no final das contas, muitas vezes nós economistas, o mercado, falam até onde o Banco Central quer chegar. Na verdade, muitas vezes ele não quer chegar a lugar nenhum. Ele vai sentindo até onde ele pode chegar, né? Não é uma questão de onde ele quer ou não, é onde que as condições se colocam e ele pode chegar. Acho que a gente chegou nesse momento, né? É como numa viagem de carro, né? Quando você tem uma viagem longa para fazer de carro, você faz nessa última milha, você desacelera o carro. É natural, você vai chegar no seu destino. Acho que a gente está próximo desse momento onde você precisa desacelerar, né? Que você vai chegar no seu ponto final. No caso do Banco Central, talvez ele nem saiba exatamente onde é, mas ele está desacelerando o ritmo. Para mim está muito claro isso. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, né, não me lembro até em que ocasião, um ex-diretor do Banco Central que fez o seguinte comentário, né? Quando você está no Banco Central, você não faz previsão, né? Com relação à política monetária, onde você vai chegar, tal. Você executa uma política e toma decisão a esse respeito e vai, ao longo do tempo, né, avaliando, né, os indicadores econômicos, enfim, né. Quem faz previsão é o mercado, não o Banco Central. Né? Então acho que reforça o que você está dizendo. Né? Exatamente. Qual era o plano de voo dele? Qual era o cenário base dele? Era um cenário de chegar a tantos cortes de 50 ou a uma determinada taxa Selic terminal? Ou é um plano de voo muito mais calcado, né, no processo de desinflação em si, nas métricas, né, de inflação subjacente, enfim, né? Então isso acho que reforça o que você está dizendo. E por fim, né, o Banco Central ele também mudou, né, fez uma mudança aí menos, vamos dizer, profunda, né, uma coisa, vamos dizer, menos intensa em termos do que ele já vinha vendo, nos riscos do cenário global, né, da desinflação global, das políticas monetárias dos países desenvolvidos, enfim, né? E com relação à economia americana, Federal Reserve, Estados Unidos, nós não tivemos aí indicadores econômicos de peso essa semana, né? Mas ontem houve uma fala importante, né, do Vice Chairman, né, do Christopher Waller, né? E de novo me lembrou aquilo que aconteceu no mês de dezembro, na virada do ano, quando na reunião do Comitê de Política Monetária Americana, norte-americano, o FOMC, o chairman, Jerome Powell, foi bastante dove, né, no sentido de sugerir que estavam, né, mais próximos de redução da taxa de juros. Isso ocorreu, em certo sentido, na semana passada, né, a coletiva de Powell, ele pareceu bem mais tranquilo com relação, né, aos riscos, né, ligados ao mercado de trabalho vis-à-vis a inflação, né, o mandato duplo do Fed, né, como se estivessem mais simétricos, né. E ontem a fala do Waller, acho que foi um pouco também no mesmo sentido do que ocorreu no mesmo ano, um contraponto mais rock ao que o Paulo falou, né, na semana passada. E me estranhou bem, né, esse tom mais duro, né, esse tom mais rock que a gente viu do Waller ontem, porque a gente saiu de uma reunião que tem pouco mais de uma semana, onde você poderia ter, vamos dizer assim, ser expressado, né, alguma cautela a mais, coisa que o Powell fez questão ali de falar, não, continuamos com o cenário base, tem cortes ao longo de 2024, a gente sabe quando que é, mas provavelmente teremos, né? E o Waller vem e fala que talvez seja o caso de reduzir, né, no cenário base o número de cortes programado para o ano ou projetado para o ano. Outra coisa que ele falou, adiar para o futuro, né, em termos mais genéricos, aí o início do ciclo de cortes, e por fim ele fala, talvez a gente tenha que esperar alguns meses, couple of months, né, pelo menos 2 meses,
para ter um veredito sobre como está a real situação da inflação, que é o que veio negativo, negativo não, né? Alto demais, né? Muito positivo, na verdade, nos últimos 2 meses. Então, assim, me chamou a atenção, porque você poderia ter tido ali um colegiado com um discurso mais alinhado, e vem uma semana depois um vice-presidente do Fed e solta um discurso que é mais duro, com repercussões aí que a gente tem visto aí, pelo menos nas últimas horas, importantes sobre os ativos, as taxas de juros nos Estados Unidos, ao redor do mundo, inclusive no Brasil, voltaram a subir por conta disso. O dólar com uma apreciação relativamente forte entre ontem e hoje, né? Então a gente tem observado esse movimento diante dessa fala. Só uma coisa, Cavalo, que eu queria até que eu ouvir um pouquinho de você. Se você olhar os preços de mercado hoje na Selic, estão colocando a Selic em 9,75 para o final do ano, mais ou menos por aí. E a gente tem o cenário de 9, né? Vai ser interessante, suponhamos que o Fed consiga, de fato, depois do que os dados forem divulgados, aí, começar a cortar os juros ali na metade do ano, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente estaria, né, no final do ciclo de redução da Selic aqui, no mesmo momento em que o Fed estaria iniciando o ciclo dele, né? Será que isso não empurraria, né? Fica mais, vou colocar um termo mais simples aqui, ficaria mais fácil para o Copom continuar o ciclo à medida que você vai ter o Fed e possivelmente e provavelmente o Banco Central Europeu também, né, com o início de redução das suas taxas? Sem dúvida, o trabalho, né, do Banco Central ele ficaria muito facilitado, né, se você tivesse aí de fato, como acho que ainda é a expectativa hoje, uma redução dos juros, especialmente dos Estados Unidos, a partir de junho, né? Ocorre que já houve momentos que imaginava-se que isso ocorresse em março, né? Enfim, depois maio, agora isso está deslocado para junho. A fala do Waller, né, até joga um pouco de dúvida com relação a se teremos, né, nesses próximos 2 meses a que ele se referiu, condições de, né, ter essas leituras benignas que ele mencionou como importantes para dar conforto ao relaxamento monetário lá, né? É claro que a gente também tem que lembrar que o BC ele tem repetidas vezes na ata falado que não há relação mecânica, né, entre a questão de preços de ativos, e ele muitas vezes usa isso para falar do próprio dólar, né, e o processo de desinflação aqui no Brasil, né. E é claro que o dólar é muito influenciado, como você acabou de citar, né, pelo que o Fed vai ou não fazer, né. Mas dado que a nossa inflação hoje ela não está referida, né, ao setor de tradables, ela está muito mais exatamente, né, no setor de serviços, mercado de trabalho, salário, tal, etc., vamos dizer que o que o Fed fizer talvez seja uma condição até necessária para ele ter mais conforto em seguir na trajetória de queda de juros, cair mais e tal, mas não é suficiente, sim, não é mecânico nesse sentido. Sim. Mas no final das contas, o que está muito na cabeça, acho que do Banco Central nosso aqui, são essas surpresas desse começo de ano, né? Se a gente pegar, e não é só a inflação, né? A gente teve agora, nessa semana especificamente, os dados do mercado de trabalho, mas como a gente já comentou na semana passada, né, dados muito fortes desse início de ano, embora seja ainda um único mês, né? Eu acho que no final das contas, o colegiado como um todo já vê que essa última milha aí tá muito próxima, né? Talvez eles pensassem que estivesse um pouco mais distante, mas o fato é que a gente está cada vez mais próximo desse momento aí. Bom, acho que por hoje é isso, né? Ficamos então com essa expectativa aí quanto aos próximos dados, né, ligados aí à atividade de mercado de trabalho e inflação aqui fora do Brasil, né? Na semana que vem, né, teremos já o mercado de trabalho americano, os dados de payroll, né? Sim.
virão na sexta-feira, então mais um ponto de cheque aí, depois inflação, enfim. E nesse sentido vamos ter que ter um pouco mais de paciência, né, para saber o momento do início do ciclo de baixa nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem aí, né, um prazo aí de 2 copons, né, até vir aquele momento que o Banco Central agora colocou como uma fonte aí da sua incerteza, o que ele vai fazer de junho em diante, e até lá teremos evidentemente muita água debaixo dessa ponte a comentar. Agradeço então a todos e todas que nos dão o prazer aí da audiência, desejando a todos aí um bom feriado aí de Páscoa, Semana Santa. Bom dia. Bom dia para todos.